Paz do Senhor, Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor seja convosco. Eu quero aproveitar e pedir a vocês que assistam agora a uma pergunta que eu considero como extremamente importante, feita por um amigo, companheiro meu de ministério, o pastor Leandro, que pastoreia conosco na igreja Semeando Fé, e ele faz uma pergunta intrigante. Ouça aí essa pergunta, gente. Sou o pastor Leandro e a minha pergunta é: o que é doutrina e qual a importância de uma igreja doutrinada nos dias de hoje? Bom, a sua pergunta é intrigante, é importante, principalmente porque ela nos leva a uma busca por uma verdade no que diz respeito ao sentido, o significado da palavra doutrina. E a palavra doutrina tem o seu sentido interpretativo em um conjunto de preceitos, de regras, que nos traduz, que nos traz ensinamento. Ou seja, doutrina é uma forma, de você transmitir ensinos, preceitos, valores, porém, eles são diversos. Então você vai ter, por exemplo, algumas doutrinações. E aí nós estamos, inclusive, falando de um período acadêmico e secular. Mas doutrina, à luz da Bíblia, é o que a gente chama de verdades que não podem ser negociadas, pois elas devem nos conduzir para um comportamento cujo objetivo é nos levar ao céu, ok? Todavia, a Bíblia vai nos ensinar que no final dos tempos, ouçam isso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tá bom? Doutrinas de demônios. O que ele estaria dizendo é que nós, desde os dias de Paulo até os dias de hoje, devemos entender que existe um trabalho sendo feito e muito bem organizado por hostes malignas, cujo objetivo é desenvolver uma linguagem de formação, uma linguagem de regras e de mudança de comportamento. E essas regras e mudanças de comportamento, elas estão sendo inseridas na sociedade ou na humanidade com o objetivo de trazer a apostatação. Por que então é tão importante a doutrina na igreja hoje? O apóstolo Paulo vai falar da sã doutrina. Ele vai falar inclusive dessa necessidade que nós temos de falar sobre a sã doutrina. O que seria a sã doutrina? É o ensino que trará ou traz saúde, cura. Que tipo de cura? Então vejam vocês, eu tenho uma planta que não se sustenta em pé. Então eu vou lá, coloco uma madeira, prendo a planta, por exemplo, um pé de tomate, aí eu prendo ele nessa madeira. Esta madeira é a doutrina. Ela está ensinando para o pé de tomate que ele precisa ficar firme, de pé, erguido. É isso o que a igreja tem que fazer, e por isso é importante, porque nós, desde que o pecado chegou, nós fracassamos. E aí o apóstolo Paulo já dizia que o nosso adversário tentaria e introduziria formas de ensinamento que trariam a ideia de regras. Regras quer dizer o quê? Nós enfrentaremos um tempo em que as pessoas serão levadas, por exemplo, a isso aqui, a um redirecionamento. E é isso o que a igreja precisa combater. A igreja precisa estar instruída e preparada para ensinar a sã doutrina. Vejam vocês mais uma coisa boa aqui, Deixa eu ler para vocês mais um texto. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo de número 2, verso 22, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens.
essa doutrina dos homens aqui, diferente de doutrina de demônios, aí nós estamos falando do quê? Vou dar um exemplo. Alguns tipos de comportamento que foram inseridos na sociedade, que combatem o fruto do Espírito, que combatem o bom comportamento cristão. Por exemplo, o machismo. Quer ver uma doutrina que não condiz? Homem que é homem não chora. Existem pessoas que são criadas com essa doutrina, ensinados, fustigados a esse tipo de comportamento. Doutrina de homens e precisa ser combatida. Vamos ouvir Jesus dizer no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está entendendo? Nós temos um ambiente extremamente complicado, mas quando eu falar de doutrina à luz da Bíblia na igreja, aí eu estou falando, por exemplo, de regras de ensino. Por exemplo, nós temos algumas doutrinas dentro do processo teológico. Nós temos soteriologia, pneumatologia, cristologia, eclesiologia, escatologia. Nós vamos ter essas doutrinas todas, angelologia, que tratam de nos ensinar as regras para se compreender esses tipos de realidades que a Bíblia nos dá. Então, quando eu quero aprender sobre o Espírito Santo, eu preciso me pautar nas doutrinas que a Bíblia me apresenta. Quando eu quiser aprender sobre igreja, ordem de culto, sobre comportamento, sobre cargos e funções, eu devo me pautar na Bíblia Sagrada e, através da eclesiologia, fazer um estudo do que é a igreja e as suas realidades comportamentais em relação à liturgia, ou seja, como conduzir uma forma de culto que agrade a Deus. A Bíblia nos ensina isso. E isso, inclusive, é uma doutrina. Uma delas, por exemplo, nós repetimos praticamente todos os meses acerca do que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Quando ele pede que eles, quando forem comer, esperem uns pelos outros, por conta do que acontecia em Corinto em relação à Santa Ceia. Se quisermos saber sobre a doutrina da salvação, estudamos soteriologia. E aí então aprendemos sobre a doutrina da salvação. Lembrando que a doutrina que é apresentada à luz da teologia, ela vem também com algumas interpretações. E aí a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com isso, para não nos tornarmos vítimas das doutrinas de demônios. Pastor Leandro, Deus abençoe você, todos os alunos do Núcleo Teológico Semeando Fé, Deus abençoe vocês. Quero aproveitar para convidar vocês a participarem do nosso culto na nossa igreja, Ministério Pentecostal Semeando Fé, Rua Pedro Manieri, número 220, na pessoa da pastora Marinalva e do pastor Carlos, juntamente com um colégio de pastores, incluindo eu e a minha esposa, e as pessoas que quiserem participar. São todos mais do que bem-vindos. Os nossos cultos acontecem todas as quartas, todas as sextas e aos domingos, tá bom? Você é bem-vindo. A nossa aula acontece todos os domingos pela manhã. Você é bem-vindo aqui. Shalom. Baruch Rabá Hashem Adonai.